Às vezes, os detalhes dizem mais do que os grandes acontecimentos. Na narrativa da crucificação de Jesus, um desses detalhes quase passa despercebido. Uma esponja embebida em vinagre, levada à boca do Salvador. Um gesto aparentemente simples, até banal, mas carregado de significado espiritual, simbólico e profético. Jesus, pendurado na cruz, exausto, ferido à beira da morte, diz: "Tenho sede." A resposta: vinagre, um líquido amargo, oferecido por mãos humanas, no momento mais vulnerável da história divina. Mas, e se esse vinagre não representasse apenas zombaria? E se ele fosse o reflexo da humanidade? Ou ainda mais, o cumprimento exato de uma profecia milenar, escrita séculos antes? Esta série de 10 capítulos é um mergulho profundo em tudo o que esse momento revela. Você vai descobrir o clamor humano e divino por socorro, o simbolismo do vinagre nas Escrituras, as conexões com o voto nazireu e as visões do Apocalipse, e a surpreendente possibilidade de que até no gesto mais duro exista compaixão disfarçada. Essa jornada vai além da curiosidade teológica. Ela é uma chamada ao coração, um convite para ver, com olhos espirituais, o que antes era apenas um versículo lido rapidamente. Se você busca respostas mais profundas, se sente sede de propósito, ou se deseja enxergar Jesus além da dor, este conteúdo é para você. Junte-se a nós. Comente o que mais te tocou. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Siga ou inscreva-se para não perder os próximos estudos e reflexões, porque juntos podemos transformar conhecimento em fé viva. Que este não seja apenas mais um conteúdo, mas o início de uma transformação, uma que começa com um simples gole e termina na eternidade, em meio à agonia da crucificação, com o corpo dilacerado e o espírito exaurido. Jesus pronunciou uma frase simples, mas carregada de significado: "Tenho sede." Essas palavras, proferidas pouco antes de sua morte, não expressavam apenas uma necessidade física, mas revelavam também a profundidade do sofrimento humano e espiritual enfrentado por ele naquele momento. Pendurado na cruz, sangrando e ofegante, Jesus havia suportado flagelações, zombarias, humilhações e a dor física da crucificação, uma das formas mais cruéis de execução já concebidas. Sua sede não era apenas pela água, era sede de justiça, de compaixão, de acolhimento. Era a sede daquele que carregava sobre si o peso de toda a humanidade. O Evangelho de João registra esse momento com detalhes impactantes. Ao expressar sua sede, Jesus revela sua plena humanidade. Ele, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, experimenta os limites do corpo humano, incluindo a dor, o cansaço e a necessidade por algo tão básico quanto a água. Isso nos aproxima dele, pois mostra que sua entrega foi completa: corpo, alma e espírito. A resposta ao seu clamor, no entanto, é simbólica e profundamente marcante. Um soldado romano oferece-lhe uma esponja embebida em vinagre, colocada na ponta de uma haste de hisopo. Esse ato, que a princípio parece uma zombaria cruel, foi também o cumprimento de uma antiga profecia escrita no Salmo 69, onde o salmista declara: "Para minha sede deram-me vinagre para beber." Séculos antes, Deus já havia revelado o que aconteceria com seu filho. Ao receber o vinagre, Jesus não apenas confirma a profecia, mas também sela sua missão com uma última frase: "Está consumado." Com essas palavras, ele entrega o Espírito e encerra sua jornada terrena. A sede foi saciada, não com água, mas com a amargura do mundo. O sacrifício estava completo. Este primeiro capítulo nos convida a refletir sobre a sede que todos carregamos. Sede de sentido, de salvação, de verdade. E nos lembra que Jesus, ao ter sede na cruz,
Compartilhou de nossa condição para nos oferecer, por meio de sua entrega, a fonte da vida eterna. Quando Jesus expressou sua sede, o gesto que se seguiu foi chocante. Um soldado romano pegou uma esponja, mergulhou-a em vinagre, ou mais precisamente, em uma bebida azeda conhecida como posca, e a levou até os lábios de Cristo. À primeira vista, esse ato soa como pura zombaria, oferecer uma bebida azeda e amarga àquele que pedia alívio. Mas será que foi apenas isso? Na tradição cristã, esse momento é muitas vezes interpretado como um insulto final. Jesus, já ferido, humilhado, coroado com espinhos e pendurado nu diante de todos, agora teria de suportar também essa crueldade simbólica. O vinagre, longe de aliviar sua sede, intensificaria o sofrimento. E, de fato, há uma profunda ironia cruel nesse gesto. Ao invés de água, o sedento recebe vinagre. Ao invés de misericórdia, escárnio. Mas os textos sagrados muitas vezes contêm múltiplas camadas de significado. Embora a ação do soldado possa parecer apenas desrespeitosa, ela se torna também parte da narrativa profética e simbólica. O evangelista João faz questão de destacar que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, o que parece um gesto trivial ou malicioso carrega em si o peso do cumprimento de um plano divino. Além disso, estudiosos têm debatido se o ato foi realmente uma provocação, ou, em parte, uma tentativa de compaixão rudimentar. A posca era uma bebida comum entre soldados romanos, usada para matar a sede e até para limpar feridas. Será que, naquele momento, o soldado sentiu pena de Jesus? Será que tentou, à sua maneira, oferecer algum alívio? A dualidade do gesto, entre zombaria e misericórdia, reflete a complexidade do coração humano. Mesmo em meio ao ódio, pode haver lampejos de humanidade. Mesmo na hora mais sombria, pequenos atos podem carregar significados inesperados. Este capítulo nos convida a olhar além da superfície, a nos perguntar quantas vezes nós também oferecemos vinagre ao próximo quando poderíamos oferecer água viva? E será que, em nossos próprios sofrimentos, conseguimos enxergar quando algo aparentemente cruel está sendo usado para um propósito maior? Muito antes de Jesus nascer, um homem chamado Davi escreveu palavras que ressoariam através dos séculos. No Salmo 69, 21, ele declarou: "Deram-me fel por alimento, e para minha sede me deram vinagre para beber." À primeira vista, esse versículo pode parecer apenas uma metáfora sobre sofrimento e rejeição. No entanto, no contexto da crucificação de Cristo, ele se revela como uma profecia precisa e impressionante. O Salmo 69 é uma das orações mais pungentes de Davi, cheia de aflição, desprezo e perseguição. Embora nascida de suas experiências pessoais, muitos estudiosos reconhecem nesse salmo um caráter messiânico, ou seja, um texto que, embora histórico, também aponta para a figura do Messias. A associação desse salmo com Jesus não é por acaso. O próprio Novo Testamento cita esse versículo ao narrar a crucificação, mostrando que o gesto do vinagre não foi aleatório, mas parte de um plano divino revelado muito tempo antes. O que impressiona é o nível de detalhe. O vinagre, a dor, o desprezo, tudo se encaixa na narrativa dos evangelhos com precisão. Isso nos leva a refletir sobre a soberania divina. Nada do que aconteceu na cruz foi por acaso. Cada gesto, cada palavra, cada reação, tudo cumpria o que estava escrito. Além disso, o cumprimento dessa profecia reforça a identidade de Jesus como o Messias prometido. Ele não apenas sofreu, mas sofreu exatamente como foi previsto. Ao beber o vinagre, ele selou não apenas sua missão, mas também as promessas feitas por Deus ao longo das Escrituras.
Esse capítulo nos desafia a olhar a Bíblia como um todo coerente, interligado por mensagens, símbolos e eventos que se entrelaçam com profundidade surpreendente. A profecia do Salmo 69 não é isolada. Ela é uma entre muitas que apontam para o Cristo que viria e que de fato veio. Ao lembrar do vinagre na cruz, não vemos apenas um gesto cruel, mas também um eco das promessas antigas, agora cumpridas diante dos olhos da humanidade. A cruz não foi o fim, foi o cumprimento. O vinagre em si é uma substância simples, azeda, ácida, de sabor forte e desagradável para muitos. No entanto, nas Escrituras, ele ganha camadas de significado que transcendem o físico, tornando-se um símbolo poderoso de amargura, rejeição e dor. O momento em que Jesus recebe vinagre na cruz é apenas uma das aparições desse elemento na Bíblia. Em outros livros, como Provérbios, o vinagre é usado de forma metafórica para ilustrar situações humanas difíceis. Por exemplo, como o vinagre nos dentes e como fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Provérbios 10, 26. Cantar canções a um coração aflito é como derramar vinagre sobre uma ferida. Provérbios 25, 20. Nesses trechos, o vinagre representa algo irritante, contraproducente, desajustado. Ele é usado para comunicar sensações de frustração, descompasso e desconforto. Não é coincidência que esse símbolo seja associado a momentos de dor emocional e falha de empatia. Na cruz, quando Jesus pede água e recebe vinagre, esse simbolismo se intensifica. O vinagre oferecido não apenas agrava sua sede, mas também representa a amargura da experiência humana, o sofrimento físico e espiritual, concentrado naquele instante. É como se a humanidade, incapaz de compreender a magnitude do sacrifício, lhe respondesse com escárnio, incompreensão e indiferença. Além disso, o vinagre se opõe ao vinho, frequentemente visto na Bíblia como símbolo de alegria, celebração e aliança. Jesus, que transformou água em vinho nas bodas de Caná e partilhou o cálice na última ceia, agora recebe vinagre em vez de vinho, mostrando a completa inversão de seu papel naquele momento, de anfitrião da festa, a sacrifício rejeitado. Mas mesmo esse gesto amargo carrega esperança. O vinagre, assim como o sofrimento, não tem a palavra final. Ele aponta para o contraste entre a rejeição humana e a graça divina. Ele marca a dor, mas também prepara o terreno para a redenção. Este capítulo nos convida a considerar quais vinagres temos provado e quantas vezes também oferecemos vinagre em vez de consolo àqueles que sofrem. A Bíblia, com sua riqueza de símbolos, nos chama a compreender o profundo impacto de nossos gestos, mesmo os mais pequenos. Durante séculos, estudiosos e leitores da Bíblia se perguntaram se o gesto do soldado romano, ao oferecer vinagre a Jesus, tinha como intenção mais do que simples escárnio. Uma hipótese levantada é que o objetivo era quebrar um possível voto nazireu, caso Jesus o tivesse feito. O voto nazireu, descrito em número 6, era uma forma especial de consagração a Deus. Homens ou mulheres podiam se dedicar a esse voto por um período específico, abstendo-se de 3 coisas principais: não consumir vinho, vinagre ou qualquer produto da videira, não cortar o cabelo, não tocar em cadáveres, nem mesmo de familiares. Figuras como Sansão e possivelmente João Batista foram nazireus. Com isso em mente, alguns interpretam o ato de dar vinagre a Jesus como uma tentativa de o fazer transgredir esse tipo de voto sagrado. No entanto, as evidências bíblicas apontam para outra direção. Jesus não parece ter seguido as restrições nazireias. Ele participou de festas onde o vinho estava presente, como nas bodas de Caná, onde transformou água em vinho, e na última ceia, em que compartilhou o cálice com seus discípulos.
Em Mateus 11:19, ele é criticado por seus opositores como alguém que come e bebe, em contraste com João Batista, que era abstêmio. Além disso, não há relatos de que Jesus evitasse contato com mortos. Pelo contrário, ele os tocava para ressuscitá-los, como fez com a filha de Jairo ou com Lázaro. Esses gestos, incompatíveis com o voto nazireu, mostram que Jesus vivia uma consagração diferente, não pela abstinência, mas pela entrega total da vida ao propósito do Pai. A confusão provavelmente surgiu porque Jesus era chamado de Nazareno, não por ter feito o voto nazireu, mas por ser da cidade de Nazaré. São palavras parecidas, mas com origens e significados distintos. Esse capítulo nos alerta sobre os perigos de interpretações superficiais. Mais do que seguir regras, Jesus veio cumprir a vontade de Deus com liberdade, graça e verdade. E seu gesto de aceitar o vinagre, mesmo não sendo nazireu, mostra que sua missão ultrapassava qualquer símbolo religioso. Ele veio para se entregar plenamente, sem reservas, por amor à humanidade. Pouco antes de ser crucificado, Jesus foi levado ao lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Ali, os soldados ofereceram-lhe uma bebida, vinho misturado com mirra. Essa mistura era conhecida como um tipo de narcótico rudimentar, usado para aliviar a dor extrema. No entanto, surpreendentemente, Jesus recusou. Essa recusa pode parecer, à primeira vista, como teimosia ou até orgulho, mas à luz das Escrituras, ela revela algo muito mais profundo. A decisão consciente de enfrentar o sofrimento em sua totalidade, sem amortecê-lo ou fugir dele. Jesus estava determinado a viver plenamente cada instante da dor, pois sua entrega precisava ser completa, em corpo, mente e espírito. Ao não aceitar o vinho com mirra, Jesus nos ensina que a redenção não seria alcançada por meios fáceis nem por atalhos. Ele não se anestesiou diante da dor do mundo. Assumiu-a de forma direta e radical. O Salvador escolheu carregar o peso do pecado e da injustiça com lucidez total, mostrando que o amor verdadeiro se manifesta na disposição de sofrer pelo outro. Esse gesto também ressalta o contraste com o momento posterior na cruz, quando ele aceita o vinagre. No início, ele rejeita o alívio, pois sua missão ainda não estava consumada. Mas no momento final, quando tudo já havia sido cumprido, ele aceita o vinagre e então declara: está consumado. A recusa do narcótico e a posterior aceitação do vinagre se complementam como dois atos simbólicos. No primeiro, Jesus afirma sua entrega consciente. No segundo, ele consuma sua missão, absorvendo até a última gota da amargura do mundo. Essa cena nos desafia a refletir. Quantas vezes, diante do sofrimento, buscamos amortecer a dor em vez de enfrentá-la com coragem? E mais ainda, somos capazes de abraçar o sofrimento alheio por amor, como Cristo fez. Jesus não fugiu. Ele não suavizou sua cruz, e ao recusar o entorpecente, ele reafirma que a redenção é um ato de plena consciência, de entrega radical e de amor absoluto. É nessa escolha que reside a profundidade do seu sacrifício. Em meio às visões impactantes do livro do Apocalipse, encontramos um elemento que carrega forte simbolismo de amargura e destruição: a estrela chamada Absinto. No capítulo 8, versículos 10 e 11, João relata: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Ela caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amarga a terça parte das águas, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Aqui a imagem é potente. Uma estrela que cai e torna as águas amargas. Águas que deveriam dar vida, mas que, contaminadas, causam morte.
O absinto, uma erva amarga, representa o sofrimento extremo, a consequência direta do pecado, da idolatria e da rebeldia humana. Essa amargura, apresentada no Apocalipse, ecoa com força o momento da cruz, quando Jesus recebe vinagre. Embora o texto de João não diga vinagre, a ligação simbólica entre o vinagre e o absinto é clara. Ambos expressam a dor amarga que resulta da separação entre o ser humano e Deus. Na cruz, Jesus experimenta o amargor da rejeição, do abandono, do pecado do mundo. Ele bebe o cálice da ira, o cálice da amargura, o que no Apocalipse mata a humanidade, águas contaminadas e amargas, na cruz é assumido por Cristo para nos dar vida. O vinagre, nesse sentido, se torna uma espécie de absinto simbólico, a amargura que deveria recair sobre nós, mas que ele escolheu beber. É também uma advertência. O Apocalipse não é apenas uma profecia de destruição, mas um apelo à conversão. A estrela absinto não representa só a punição divina, mas as consequências da rejeição da verdade, do endurecimento do coração. Assim, esse capítulo amplia nossa visão. O gesto de Jesus na cruz, ao aceitar o vinagre, não é um evento isolado. Ele dialoga com todo o drama bíblico, desde os Salmos até a revelação final. Cristo não apenas suportou a amargura, ele a transformou. E hoje, cabe a cada um de nós escolher: vamos beber da água amarga do egoísmo e do pecado ou da água viva que brota do sacrifício de Jesus? Embora tradicionalmente interpretado como um gesto de zombaria, o oferecimento de vinagre a Jesus na cruz pode conter também uma dimensão mais humana e compassiva. Para compreender isso, é necessário olhar para o contexto histórico e os costumes da época. O vinagre usado pelos soldados romanos não era o mesmo que conhecemos hoje como condimento. Eles consumiam uma bebida chamada posca, uma mistura de água, vinagre e, às vezes, ervas. Era uma bebida comum entre as classes mais baixas e os militares, valorizada por seu efeito refrescante, por conservar a água potável por mais tempo e até por suas propriedades antibacterianas rudimentares. Diante disso, alguns estudiosos acreditam que o soldado que ofereceu o vinagre a Jesus pode não ter agido exclusivamente por crueldade. É possível que tenha tentado saciar a sede de um moribundo com o único líquido disponível. Ou ainda, que tenha buscado limpar suas feridas, utilizando o vinagre como um antisséptico básico, prática conhecida naquela época. Essa visão não anula o peso simbólico do gesto, mas acrescenta a ele uma nova camada de complexidade. O ato que muitos veem como zombaria também pode ter sido uma tentativa, ainda que limitada, de compaixão ou misericórdia. Afinal, mesmo em meio à brutalidade da crucificação, um resquício de humanidade poderia emergir de um soldado, testemunha de uma morte tão injusta quanto poderosa. Essa hipótese nos convida a refletir. Quantas vezes julgamos os gestos dos outros sem compreender suas intenções ou o contexto em que surgem? O vinagre pode representar tanto a amargura do mundo quanto um gesto de auxílio possível dentro das limitações de uma época violenta. Além disso, Jesus, ao aceitar esse vinagre no fim, já havia cumprido sua missão. Era o momento de fechar o ciclo, de entregar o Espírito. Receber aquele líquido amargo podia ser, ao mesmo tempo, um selo da dor e um último toque de cuidado, ainda que vindo de mãos inimigas. O vinagre, como possível alívio, nos mostra que, mesmo em um cenário de sofrimento extremo, há espaço para interpretação, compaixão e redenção. Porque em Cristo, até o gesto mais duro pode carregar um fio de esperança. O ato de oferecer vinagre a Jesus, no auge de seu sofrimento, é um dos gestos mais carregados de significados contraditórios em toda a narrativa da crucificação. À primeira vista, pode ser visto como zombaria, um insulto final ao condenado.
Mas, ao aprofundarmos na análise bíblica, histórica e simbólica, percebemos que esse gesto carrega uma camada densa de complexidade. Primeiro, ao aspecto literal. Um soldado romano responde ao clamor de sede com uma bebida amarga. Em um contexto de execução pública e brutal, a ideia de compaixão parece quase impossível. Porém, o simples fato de alguém tentar aliviar, mesmo que minimamente, o sofrimento de um crucificado, levanta a hipótese de uma intenção humana emergindo em meio à violência institucionalizada. Depois, há o peso simbólico e profético. Como vimos, o Salmo 69 já havia previsto esse momento. Para minha sede, deram-me vinagre para beber. O gesto, portanto, se insere dentro de um plano divino que transcende a ação do soldado. Isso não anula sua escolha pessoal, mas mostra como Deus pode usar até as ações humanas mais simples ou mais cruas para cumprir seus propósitos eternos. Há também a leitura espiritual. O vinagre, símbolo da amargura do pecado, da rejeição e da dor humana, é oferecido ao Cristo que toma sobre si o fardo do mundo. Jesus, ao aceitá-lo, confirma que sua missão estava completa. Ele não rejeita o amargo, ele o incorpora, o consome, o transforma. E não podemos esquecer o aspecto psicológico. O gesto do soldado pode ter sido ambíguo, uma mistura de obediência mecânica, curiosidade diante daquele homem incomum e talvez compaixão velada. A história nos ensina que os seres humanos raramente agem com motivações puras ou totalmente más, mesmo em tempos de guerra ou de barbárie. Este capítulo nos convida a abandonar julgamentos simplistas. Muitas vezes, atos que parecem cruéis carregam em si fragmentos de humanidade. E gestos que parecem pequenos ou ambíguos podem se tornar, nas mãos de Deus, chaves para a redenção. Na cruz, cada detalhe importa, e o vinagre tão ácido e banal se torna símbolo de dor, de cumprimento profético e, talvez, de um último fio de compaixão humana no meio da escuridão. Chegamos ao final de nossa jornada por um único gesto que, à primeira vista, poderia parecer irrelevante: dar vinagre a alguém com sede. Mas, como vimos ao longo destes capítulos, esse ato possui profundidade espiritual, profética, simbólica e histórica. O vinagre na cruz representa muito mais que uma bebida amarga. Ele simboliza a resposta da humanidade ao amor divino, um amor que se entrega por inteiro, mas recebe em troca rejeição, escárnio e incompreensão. Ao mesmo tempo, esse vinagre aponta para o cumprimento fiel de uma profecia milenar, conectando o Salmo 69 à paixão de Cristo e demonstrando que Deus está presente até nos detalhes mais pequenos da história. No entanto, há também uma dimensão mais pessoal nessa narrativa. A pergunta que fica é: o que temos oferecido a Cristo? Será que muitas vezes, em nossa indiferença ou frieza, não estamos também entregando vinagre quando poderíamos oferecer fé, amor e entrega sincera? O vinagre simboliza a amargura do pecado, mas também pode representar a nossa resistência em compreender o verdadeiro propósito da cruz. Ele nos confronta com nossa própria humanidade, com nossas limitações e com o convite de Jesus para irmos além da superfície, para ver além da dor, além do sofrimento, além do escárnio. A cruz, com todos os seus detalhes, nos chama a uma compreensão mais profunda da graça. Ela nos convida a olhar com olhos espirituais, a enxergar nas feridas de Cristo não apenas dor, mas redenção. A ver no vinagre não só crueldade, mas a possibilidade de compaixão, mesmo entre os inimigos. Que possamos, ao lembrar desse momento, refletir sobre nossas próprias ações, intenções e fé. Que saibamos reconhecer quando estamos oferecendo vinagre aos outros, em julgamentos, frieza ou indiferença, e que sejamos transformados por aquele que aceitou a amargura para nos oferecer vida eterna.
O gesto na cruz continua a ecoar. Cabe a nós decidir como vamos respondê-lo, com vinagre ou com entrega, com zombaria ou com fé. Você chegou até aqui. Caminhou por entre a dor, o simbolismo, as profecias e os gestos que moldaram o momento mais profundo da história, a cruz. E em meio a tudo isso, algo aparentemente simples, um pouco de vinagre numa esponja, revelou-se como uma chave espiritual, carregada de sentido e transformação. Mas agora, a reflexão se volta a você. E se o vinagre não for apenas um elemento da história de Jesus, mas também um reflexo da nossa própria história? Quantas vezes temos oferecido amargura onde poderíamos oferecer graça? Quantas vezes julgamos, rejeitamos, ignoramos, quando deveríamos amar, entender, acolher? Jesus aceitou o vinagre. Ele bebeu da amargura que era nossa e, mesmo assim, ofereceu perdão. Esse gesto final, aparentemente pequeno, não foi o fim. Foi o início de um novo caminho, para mim e para você. Se até o vinagre, símbolo de dor e rejeição, pode ser usado por Deus como parte da salvação, o que Ele pode fazer com a sua dor, com os seus erros, com a sua história? Hoje, você tem diante de si 2 cálices, o da amargura do mundo e o da água viva que Jesus oferece. Qual deles você vai escolher? Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa enxergar propósito na dor. Comente o que mais te impactou nesta jornada. E se quiser se aprofundar ainda mais, assista ao próximo vídeo, o que Jesus pensava sobre o dinheiro e os poderosos, porque o Evangelho fala de salvação, mas também de justiça, escolhas e propósito. O vinagre não foi o fim, foi o último gole de Jesus e o primeiro passo para a nossa redenção. Que essa mensagem viva em você e transforme a forma como você vê a cruz, o mundo e a si mesmo. Às vezes, os detalhes dizem mais do que os grandes acontecimentos. Na narrativa da crucificação de Jesus, um desses detalhes quase passa despercebido. Uma esponja embebida em vinagre, levada à boca do Salvador. Um gesto aparentemente simples, até banal, mas carregado de significado espiritual, simbólico e profético. Jesus, pendurado na cruz, exausto, ferido à beira da morte, diz: "Tenho sede." A resposta: vinagre, um líquido amargo, oferecido por mãos humanas, no momento mais vulnerável da história divina. Mas, e se esse vinagre não representasse apenas zombaria? E se ele fosse o reflexo da humanidade? Ou ainda mais, o cumprimento exato de uma profecia milenar, escrita séculos antes? Esta série de 10 capítulos é um mergulho profundo em tudo o que esse momento revela. Você vai descobrir o clamor humano e divino por socorro, o simbolismo do vinagre nas Escrituras, as conexões com o voto nazireu e as visões do Apocalipse, e a surpreendente possibilidade de que até no gesto mais duro exista compaixão disfarçada. Essa jornada vai além da curiosidade teológica. Ela é uma chamada ao coração, um convite para ver com olhos espirituais o que antes era apenas um versículo lido rapidamente. Se você busca respostas mais profundas, se sente sede de propósito ou se deseja enxergar Jesus além da dor, este conteúdo é para você. Junte-se a nós. Comente o que mais te tocou. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Siga ou inscreva-se para não perder os próximos estudos e reflexões, porque juntos podemos transformar conhecimento em fé viva. Que este não seja apenas mais um conteúdo, mas o início de uma transformação, uma que começa com um simples gole e termina na eternidade.